Boa. Beleza. Vamos lá, então. Então, vamos lá. Na aula passada, falei com vocês de duas coisas. Tá? A primeira, uma noção do que é um sistema, né? Tá? Vai ser importante aqui pra gente. E pra mim, eu tô usando a ideia de que um sistema é uma caixa preta, tem uma fronteira que define o que é o dentro, o que é o fora do sistema. Ele executa uma determinada função, ele faz alguma coisa, tá? Ele tem uma interface onde ele consegue receber dados do ambiente, daquilo que está fora do sistema, e parte dessa interface serve para produzir dados observáveis fora do sistema. Todo mundo bem com isso, né? Essa ideia de uma caixa preta aqui e tal. Outra coisa que a gente falou na aula passada foi a ideia de ter símbolos e usar esses símbolos para representar coisas, outros conceitos. Tá? Em particular aqui, um conjunto de símbolos que a gente estava usando na aula passada era esses aqui, que a gente chama de número, mas isso é uma certa confusão entre o conceito de número mesmo, que tem alguma coisa a ver com uma certa quantidade, pode pensar isso, tá? Tá um baita barulho, né? Alguma coisa a ver com uma certa quantidade e os símbolos que a gente usa para representar os números, tá? Então, cuidado, aqui eu estou muito mais interessado em, eu tenho um conjunto de símbolos, tem algumas regras associadas a esses símbolos, tá? Mas o significado desses símbolos aqui não é algo que o sistema se preocupa. Quem se preocupa com isso somos nós, mas o sistema não. O sistema vai se preocupar simplesmente em olhar os símbolozinhos entrando aqui e produzir novos símbolozinhos saindo aqui. Todo mundo bem com isso? Todo mundo bem com isso? Esse é um conceito bem fundamental aqui pra gente, tá? E se você logo internalizar essa ideia de que a gente tem símbolos e a gente vai fazer, entre aspas, continhas com esses símbolos para criar novos símbolos, você vai ser muito tranquilo aqui. Se você se preocupar demais com o que esses símbolos significam, pelo menos no primeiro um terço da disciplina aqui, se você se preocupar com o que esses símbolos significam, você está ferrado. Porque símbolos, em princípio, podem significar qualquer coisa. Então não tem como eu chegar aí para você falar assim, isso aqui significa tal coisa. Tudo bem? A gente vai usar isso para, em princípio, representar outras coisas. Que coisas? Qualquer coisa. Uma certa ideia de informação. É a temperatura da sala. É se as luzes estão ligadas ou apagadas. Qual luz está acesa ou apagada. É o estado do projetor, se é para acender a luzinha azul ou amarelinha ou alaranjada. É a tela do computador para saber se ele está abaixado ou levantado, se é para ligar a tela ou desligar a tela. Serve para tudo isso. E para muito mais coisas que vocês vão inventar aí ao longo do tempo. Todo mundo bem? Todo mundo bem? Então vamos hoje começar a fazer uma certa lógica com esses símbolos, tá? E tudo que eu vou fazer aqui é tentar formalizar noções que vocês já têm intuitivamente, tá? Tudo bem? Então vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês aqui é o fundamento do que a gente vai chamar de álgebra booleana. Álgebra booleana, tá? Eu tenho uma certa dificuldade com esse nome aí, mas é uma dificuldade meio técnica, assim, tá? Porque olha só, o que é uma álgebra? Essa é a primeira pergunta, né? O que é uma álgebra? Vocês estudaram álgebra na escola. Vocês estudaram álgebra quando vocês chegaram aqui na hora de fazer cálculo e tal, tá? Tem a ver com resolver equações. Claramente tem a ver com resolver equações, né?
Tá? Tem, sei lá, 2x é igual a 3. Aí tem uma pergunta clássica. Quanto é o x? Aí o que você faz? Ah, divide dos dois lados por 2. Né? Você pode escrever assim, ó, 2x dividido por 2 é igual a 3 dividido por 2. Por quê? Porque você tem uma certa noção de que qualquer operação que eu fizer de um lado da equação, se eu fizer do outro lado da equação, eu mantenho essa ideia de uma coisa igual a outra. Todo mundo bem? É bem natural isso aqui para vocês, né? Tá? Outra coisa. Vocês têm uma certa noção de que 2x, duas vezes alguma coisa dividido por 2, tá? Vai cancelar isso aqui com essa coisa, né? Vai virar 1, certo? E aí vai sobrar x é igual a 3 meios. Todo mundo bem? Todo mundo bem? O que a gente está fazendo? A gente está usando álgebra na hora que eu estou resolvendo isso. Na hora que eu estou fazendo essas operações aqui, tá? Só que vocês já estão acostumados a fazer o operacional dessa coisa, vocês param de pensar no que vocês estão fazendo, tá? Porque na hora que eu estou falando assim, duas vezes alguma coisa, tem uma noção de multiplicação envolvida. Tem alguma coisa que significa multiplicar. Tá? Quando eu faço isso aqui, ó, 2x dividido por 2, tem uma noção de divisão. E a gente dividiu por 2, por quê? Porque tem uma certa ideia de que 2 vezes o inverso do 2 é 1. Que é o que eu quero que apareça do lado daquele x ali. Certo? Então tem uma ideia de que tem um elemento como se fosse a inversa, um elemento que funciona como o elemento inverso de uma operação. Tá? Tudo bem? Tem várias noções aqui envolvidas, que basicamente foi assim. É por isso que essas coisas funcionam, porque a gente vai definindo o que significam essas coisas, para exatamente fazer esse processo. Ah, pode dividir do lado, pode multiplicar do lado, pode somar dos dois lados, pode fazer um monte de coisa. Tudo bem? Para isso que vai servir a álgebra. E é exatamente para isso que a gente vai estudar álgebra, porque é para ficar resolvendo equações. Tudo bem? Só que a gente vai estudar uma álgebra que é um pouco... Em princípio, vai parecer um pouco diferente da álgebra que vocês estão acostumados aqui. Tudo bem? Mas vai ter a mesma ideia, tá? A mesma noção. Vai ter uma certa noção de somar alguma coisa, vai ter uma noção de multiplicar alguma coisa, vai ter essa noção de cancelar coisas. Tudo bem? É aí que a gente quer chegar, tá? É aí que a gente quer chegar. Todo mundo ok com isso? Sempre sim. Eu não estou tão preocupado numa definição formal do que é álgebra. Diga. Vai manter essa noção de igualdade dos dois lados? Essa noção de igualdade vai ser muito fundamental para a gente. Vai continuar tendo aqui. Eu vou basicamente inventar com vocês um outro cálculo, que é um cálculo isso aqui. Basicamente um outro cálculo, porque eu estou preocupado com... E aí vamos lá. Na hora de definir uma álgebra, eu preciso de duas coisas, tá? A primeira coisa é um conjunto de elementos. Tudo bem? Um certo conjunto com elementos lá dentro, tá? Na hora que eu estou fazendo do lado de cá, meio que se eu não falar nada, convenciona-se que o conjunto é o conjunto dos números reais. Certo? Se eu não falar nada, isso aqui tudo fez sentido para você, porque 3 meios aqui fez sentido para você, porque você já estava pensando nos números reais. Certo? Mas se eu pensasse no conjunto dos números inteiros, só os números inteiros, 3 dividido por 2 não é um número inteiro. Então isso aqui não seria uma operação que existiria lá nessa álgebra dos números inteiros. Preciso tentar ajustar isso aí de alguma forma. Certo? Tudo bem? Aqui o conjunto que a gente está interessado só tem 2 elementos. Um deles eu vou representar como 0, outro deles eu vou representar como 1. Tudo bem? Só tem 2 elementos. Não pense isso como uma quantidade 0 e como uma quantidade 1. Porque isso não tem nada a ver com quantidades, é só 2 símbolos. Tem um símbolo para um zero, que eu vou chamar de 0, tem um símbolo que eu vou chamar de 1. Beleza? Já já eu vou dar algum significado para esses símbolos, para eu poder definir certas operações que vão tentar refletir uma certa lógica de como a gente já pensa no mundo e como a gente se comunica. Mas são só 2 símbolozinhos, tá?
0 e 1. Não é o 0 a quantidade 0 nem a quantidade 1. Só 2 desenhos. Beleza? Algum dia eu ainda vou... É porque aí eu vou precisar de um esforço mental muito grande. Mas algum dia eu vou simplesmente abolir o 0 e 1. Vou fazer assim, quadradinho e bolinha. E sei lá. Quadradinho e triângulo. E aí tudo vai ser quadradinho e triângulo. Mas, enfim, são só 2 desenhos. Beleza? Então tem um conjunto. E aí para definir uma álgebra, eu preciso definir operações, tá? Binárias fechadas com determinadas propriedades aqui dentro. Uma operação binária é uma operação que entra 2 elementos desse conjunto aí e produz um outro elemento. O fato de ser binário quer dizer, tem 2 entradas, recebe 2 informações. Que informações? Elementos desse conjunto. Ah, pode ser 0 e 0, pode ser 0 e 1, tudo bem? O fato dela ser fechada quer dizer que a saída, a informação nova que é produzida, também mora naquele conjunto, no mesmo conjunto das entradas. Eu vou chamar esse conjunto aqui de B grande assim, tá? É o conjunto dos números booleanos. Sei lá, é o verdadeiro e falso, 0 e 1. Tudo bem? Então eu preciso definir operações binárias e fechadas. E operações que têm certas propriedades, tá? E as propriedades que vocês já estão careca de saber, tá? É a associatividade, a distributividade, é não sei o quê, aquela coisa arada toda que a gente quer. Todo mundo ok com isso? Todo mundo ok com isso? Então na hora que eu defino isso aqui, tá? É isso que a gente chama de álgebra. E aí com certas propriedades, que eu não estou querendo também ficar tão formal aqui na parada. Todo mundo bem com isso? Então eu tenho um conjunto de símbolos aqui que eu quero operar. Me resta definir algumas operações para tentar definir essa álgebra. Eu preciso de operações. Como eu disse ali, uma certa noção de somar, uma certa noção de multiplicar. Tudo bem? Todo mundo ok com isso? Então vamos lá. Eu vou definir com vocês 3 operações elementares. Tudo bem? E presta muita atenção no que eu vou fazer, porque o que eu vou fazer aqui é uma coisa que vocês fazem todos os dias. Na hora que vocês estão falando entre si, na hora que você está pensando consigo mesmo. Todo mundo bem? Eu vou associar cada um desses símbolozinhos aqui, 0 e 1, com um certo julgamento de valor de alguma afirmação. Então eu vou falar alguma coisa e você imediatamente, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é falso. É um julgamento de valor. Se a informação é verdadeira, essa informação não é verdadeira. Tudo bem? E repare, se eu estou fazendo esse julgamento de algo é verdadeiro ou algo não é verdadeiro, ou algo é falso, cai naquele caso do bit, né? Que é uma escolha entre 2 possibilidades. Vocês concordam comigo? Tá? Isso aqui é extremamente poderoso, tá? Por isso que eu tô falando, parece simples, mas enfim. Então vou fazer uma certa afirmação aqui, tá? O Edil está de camisa branca. E eu vou associar um símbolo, que a gente costuma fazer isso, por exemplo, a gente usa x é igual a 10, por exemplo, né? Para, em vez de ficar falando de 10, falar do x. Tá? O x, para eu poder afirmar, por exemplo, x é um número, e eu não me preocupar tanto com que número específico é esse. Então, vocês estão acostumados a fazer isso também, associar símbolos a coisas. Tá? Então, vou dar o nome aqui, ó. O Edil está de camisa branca. Pode ser? Esse símbolo aí significa essa afirmação toda. Aí pergunta, vocês estão me vendo, vocês estão vendo a roupa que eu estou usando. Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? É falso. Vocês estão fazendo um juízo de valor, né? Vocês estão olhando para mim e falando, porra, professor, tua camisa é preta, não é branca. Para quem estiver vendo na gravação depois, eu estou vestindo uma camisa preta, não branca. De fato. Certo? Ora, então vou fazer um juízo de valor. Vou dizer que isso aqui é uma afirmação falsa. Tudo bem? Que é o que eu vou associar ao símbolo 0. Várias vezes vocês vão ver eu escrever o 0 com um tracinho assim para não confundir muito, para ficar mais claro o que é o 0, tá? Porque às vezes fica meio confuso. Todo mundo bem? E aí repare que eu vou criar uma operação aqui agora em cima dessa afirmação. Uma operação lógica, que a gente já usa direto, tá? Repetindo, a afirmação é: a camisa do Edil é branca.
E a gente julgou isso como uma informação falsa. Uma informação que não corresponde à realidade. Certo? Vocês concordam com que eu posso criar a partir dessa uma outra afirmação que é: a camisa do Edil não é branca. Eu vou chamar isso aí de uma afirmação derivada da primeira. Porque eu peguei a primeira, transformei ela em uma outra. Com essa operação de não. Tem uma palavra-chave aí. Eu neguei a primeira informação. Tá? Aqui na minha anotação eu vou escrever assim: a camisa do Edil não é branca. E aí eu pergunto para vocês, essa segunda afirmação, ela é verdadeira ou ela é falsa? Verdadeira. Claramente verdadeira, né? Porque a minha camisa é preta, não é branca. Se fosse vermelha, continuaria verdadeira. Se fosse verde, continuaria verdadeira. Vocês concordam com isso? Então, eu vou associar aqui o valor lógico, o julgamento, tá? Verdadeiro, T de true, que eu vou usar mais corriqueiramente o símbolo 1. Todo mundo bem com isso? Vocês concordam comigo que vocês já fazem isso todo dia, né? Todo dia vocês fazem isso, certo? Negar uma certa afirmação para transformar ela em verdadeira, aquela que era falsa, ou para transformar em falsa aquela que era verdadeira. Certo? Todo mundo bem? Essa vai ser a primeira operação lógica. Eu vou chamar ela de not o tempo todo, ou negação. Tá? Vocês vão ver que eu vou usar muitos nomes em inglês, não estou acostumado. Tá? Vai ser a negação. Todo mundo ok com isso? Tá? E aí deixa eu criar uma primeira forma de representar, de escrever essas operações, de definir elas. Tá? A gente vai trabalhar com três notações básicas para representar essas operações lógicas. Tá? Corriqueiramente, sim, a gente vai usar elas, 3 formas diferentes de escrever a mesma coisa, que alguma hora é mais conveniente uma, outra hora é mais conveniente a outra hora é mais conveniente a terceira. Tá? Então, vocês vão precisar, eventualmente, ficar confortáveis com todas as representações. Tudo bem? Mas a primeira delas que a gente vai usar bastante é a ideia de uma tabela verdade. Tá? Tabela verdade é uma tabela. Uma tabela. Todo mundo sabe que é uma tabela. Do lado de cá, eu vou colocar as entradas de alguma coisa, de uma determinada função. Nesse caso aqui é uma função que só entra uma coisa, uma informação, um bit. Tá? Um bit. Eu vou listar todas as possibilidades dessas entradas. Só tem um bit, ele pode ser 0 ou pode ser 1. Acabou. Nessa tabela é bem pequenininha. Mas a gente vai lidar com tabelas meio grandes aqui. Vocês vão ver que na primeira prova de vocês vai ter uma tabela que enche a página inteira. E aí primeira coisa que a gente vai pedir. Faz aí o mapa de Carnot, otimiza esse negócio, blá, blá, blá. Mas vai ter uma tabelona lá, bem grandona. Então, você precisa se acostumar a ler essas coisas aqui. Tá? Mas vamos lá. Listei todas as possibilidades de entrada. A segunda coluna é a coluna das saídas. Tá? No meu caso, eu vou usar essa anotação. O não há é um barrado, uma barrinha, em cima daquilo que eu estou negando. Eu estou negando o A, nesse caso. Tranquilo? E seguindo aquela lógica, se eu te dei uma coisa que era falsa e eu neguei ela, ela virou verdadeira. Então, se entrou 0, sai 1. Pela mesma lógica, se eu te der uma coisa verdadeira e negar ela, vira uma coisa falsa. Certo? Por exemplo, se eu disser, a camisa do Edil é preta. É uma outra coisa aqui, ó. Isso aqui é verdadeiro, né? Minha camisa é preta mesmo. Certo? Se eu negar essa afirmação, disser que a camisa do Edil não é preta, você vai olhar para minha camisa, vai ver que ela é preta e vai ter que julgar que isso aqui é falso. Todo mundo ok com isso? Lá na anotação da tabela, o que eu estou dizendo é que se você me der uma coisa verdadeira e negar, o resultado é falso. Alguma pergunta? Tá bem tranquilo, né? Já rola um salto quântico. Mas a aula sempre começa assim, bem suave. E em algum momento, tudo se perde. Ainda bem que não foi agora. Mas como eu disse, tá?
Eu vou tentar aqui definir as operações que refletem coisas que a gente já faz, que a gente já comunica, porque aqui a gente está tentando criar um sistema de comunicação para comunicar uma certa lógica. E ela nada mais faz do que tentar capturar a lógica de como a gente já pensa. Não tem nada de misterioso aqui. Todo mundo bem com isso? Todo mundo bem com isso? Sim, senhor? Então tá bom. A próxima operação que eu vou fazer, que eu vou definir... essa é uma operação unária, né? Tipo, só tem uma entrada, tá? As próximas duas são binárias de fato, tá? É porque essa daqui vai estar lá no meio do caminho o tempo todo, a gente precisa dela, tá? É uma noção muito fundamental. A próxima operação que eu quero fazer, tá? Ela serve para juntar duas afirmações, o julgamento de valor de duas afirmações. Tudo bem? Então deixa eu tentar fazer Deixa eu tentar construir uma nova aqui. Como é que é teu nome, filho? Vinícius. Vou criar agora duas afirmações que tem a ver com Vinícius, pode ser? E aí vocês vão fazer no juízo de valor para mim. Primeira delas. Vinícius... Eu tenho que tomar um certo cuidado, né? Porque hoje em dia agora é tudo sensível, né? Deixa eu pensar. Vinícius tem 2 olhos. Vou notar assim, ó, 2 olhos. Pode ser? Aí vocês olham para a cara do Vinícius, veem que tem 2 olhos de fato ali e vão pensar assim, isso aqui é verdadeiro. Certo? Todo mundo ok com isso? Se a gente negar, eu disser que o Vinícius não tem 2 olhos, vão olhar para a cara dele, ver que tem 2 olhos, vão julgar que é o falso, tá? Mesma coisa que a gente está fazendo aí agora. Próxima afirmação. Próxima afirmação, tá? O Vinícius, ele está de colar. E aí você olha para a cara do Vinícius, você vê, olha para ele, e aí você vê que ele de fato está de colar. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, certo? Uma coisa é ele ter 2 olhos, eu olho lá, julguei, tem. Outra coisa é ele está de colar. Certo? Todo mundo ok? A partir dessas 2 afirmações que eu vou chamar de mais primitivas, eu posso criar uma terceira. E eu posso dizer assim, o Vinícius, ele tem 2 olhos e o Vinícius está de colar. Quando eu falo isso, o que eu quero dizer? Que eu preciso ir lá e verificar se tem os 2 olhos e se tem o colar ao mesmo tempo, certo? Ele tem 2 olhos? Sim. Está de colar? Sim. Qual é o resultado, então, de eu dizer que ele tem 2 olhos e ele está de colar? É verdadeiro. Mas isso aqui, ó, presta muita atenção. Isso aqui tudo é uma nova afirmação. Que eu construí a partir de 2 e eu juntei elas com essa palavra-chave e. Uma coisa e outra coisa. Certo? Faz um favor, Vinícius. Tira o colar para mim. Pronto. Agora vamos fazer... Mudou a situação do mundo físico, tá? Presta atenção. Isso aqui agora ficou falso, certo? Aí eu pergunto para vocês. Eu afirmo que o Vinícius tem 2 olhos. Continua verdadeiro, né? E o Vinícius está de colar. Isso aqui, tudo que eu falei, é verdadeiro? Não. Por quê? Porque ele não está de colar? Vocês concordam comigo que eu afirmar que ele tem 2 olhos e está de colar é falso? Por quê? Porque você não está de colar. 0. Todo mundo bem com isso? É uma noção bastante intuitiva, né? E é isso que eu quero que vocês peguem aqui, que tudo que a gente vai fazer é bem intuitivo mesmo. Pode botar de volta. Muito obrigado. Todo mundo bem com isso? Todo mundo bem com isso? Vamos formalizar, então, uma operação lógica que captura essa essência desse conectivo E, que junta 2 afirmações, dos quais eu posso fazer um juízo de valor para a primeira e um juízo de valor para a segunda. Beleza? Então, vamos lá. Vou usar a ideia da tabela verdade, tá?
Mas aqui, ó, já mora o coração da notação algébrica também. Vou usar o símbolozinho de multiplicar. Vocês vão ver que parece com multiplicação. Aqui, ó, já introduzi a notação, ó. A barrinha vai ser uma notação algébrica. Quando estiver escrevendo equações, vai aparecer as barrinhas, vai multiplicar. Beleza? Mas vamos capturar essa noção. Então, agora eu tenho duas variáveis, né? A e B. Eu tenho duas afirmações sendo juntadas, sendo compostas, para formar uma terceira. Vamos listar todas as combinações de A e B. Cada uma pode ser 0 ou 1. Cada uma dessas pode ser verdadeiro ou falso. Então, pode ser falso e falso. Pode ser falso e verdadeiro. Pode ser verdadeiro e falso. Pode ser verdadeiro e verdadeiro. Tem mais algum caso? Não. Professor, a ordem com que você está botando as coisas na tabela é de qualquer jeito? Não. Estou fazendo de um jeito muito específico, já para vocês já se acostumarem com isso. Tudo bem? Eu estou seguindo exatamente a mesma ordem que a gente contou coisas na aula passada. Como é que era que a gente contava? Começa no tudo zero, aí incrementa a coluna da direita. Então vai virar 0, 0, 1. Aí, qual que é o próximo? Repete, não era? 0, 1, 0, porque eu vou começar a repetir, e indiquei na segunda coluna que eu já passei uma vez pela sequência toda. Aí o próximo é 0, 1, 1. Aí o que eu faço agora? Repete. Repete. Repete é começar a contagem de novo. Só que eu preciso indicar que eu já passei por toda essa coluna aqui uma vez. Então eu vou botar aqui 0 para repetir essa coluna e a próxima para indicar que eu estou passando na terceira passada. Aí que eu faço? 0, 1, próximo, né? E assim por diante. Aqui eu estou botando na exata mesma ordem que a gente conta. Tudo bem? E da mesma forma, já adiantando, tá? Que a gente associa esse aqui ao número 0 agora. Como se fosse a posição 0 da ordem dos números. Esse aqui é a posição 1, esse aqui é a posição 2, a posição 3, a posição 4, a posição 5. A tabela também vai ter a sua posição 0, a linha 1, a linha 2, a linha 3. Se tiver mais linhas, a linha 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, na ordem. Tudo bem? Porque essa ordem vai ser importante para a gente depois. Todo mundo ok com isso por enquanto? Sejam bem sistemáticos. Quanto mais sistemático você for aqui, melhor você vai se dar bem aqui. Quanto menos você pensar e mais mecânico você conseguir agir, mais você vai progredir aqui, por incrível que pareça. Todo mundo ok? Acho que a boa parte da dificuldade dessa disciplina é conseguir se manter fazendo um processo bem mecânico. Sistemático quer dizer que tem uma regra e você só faz aquela regra e você não olha para o lado, você não pensa, só faz. Tudo bem? É isso que quer dizer sistemático. É quase como se fosse automático. Tá? Inclusive, a ideia de automático precisa primeiro bolar algo que seja sistemático para poder ser automatizado depois. Em qualquer lugar, assim, não é só aqui. Tudo bem? Por que não tem uma máquina... Por que tem uma máquina que... Sei lá, fala para mim uma coisa que é bem automatizada. Montagem de carro. Por que tem uma máquina, um monte de robô que entra lá, vai entrando no aço, não sei o que, as peças e tal, e monta e não tem ninguém lá dentro? Por que tem uma máquina que monta um carro, que em princípio é um processo bastante complicado, em princípio, tem muitas operações que têm que ser feitas, tá? E não tem uma máquina que limpa o banheiro, véio. Que é uma tarefa odiosa, que ninguém quer fazer. Porque é mais fácil, em princípio, parece ser mais fácil sistematizar o processo de montar um carro do que o processo de lavar o banheiro. Por isso que não tem uma máquina que lava o banheiro, ou é tão difícil fazer uma máquina que lava o banheiro, que parece uma coisa simples, e tem um monte de máquinas lá que fazem montagem do carro, que parece ser uma coisa complicada. Repare que não tem nada a ver com ser complicado ou não ser complicado. Ou o que a gente acha complicado ou simples. Tem a ver com aquilo que eu consigo sistematizar um processo, se eu não consigo automatizar.
Todo mundo ok com isso? O que você pergunta? Tudo bem. Essas são todas as entradas. Beleza? Essas são todas as entradas. Eu quero calcular, eu quero definir. E aí presta muita atenção, porque o que eu estou fazendo é bem arbitrário aqui, tá? Eu estou escolhendo como essa operação vai ser. Você pode ir escolher diferente. Inclusive, eu vou fazer aqui uma tabela bem grandona com todas as operações possíveis de 2 bits. Todas. Porque não tem infinitos. Tem uma certa vantagem do que a gente vai fazer aqui de lógica digital é que as possibilidades são sempre finitas. Em última instância, eu posso listar todas elas e ver o que está acontecendo. Nem sempre isso é prático, tá? Porque às vezes fica muitas possibilidades. Aí eu preciso ser um pouco mais esperto. Mas em última instância, eu sempre posso listar todas as possibilidades e ver o que está acontecendo. E com o computador, que eu posso programar e pedir para ele listar e ir olhando as coisas que estão acontecendo, isso começa a ser mais possível. Todo mundo ok? Inclusive, várias coisas são assim, que vocês acham que são super sofisticadas, e na real é um computador fazendo força bruta aqui de listar todas as possibilidades, loucamente assim, e olhando cada uma delas o que está acontecendo. Só que como ele faz muito rápido, tá? Todo mundo bem? Então vamos lá. Vamos capturar aquela noção do que a gente acabou de ver ali. Vocês falaram para mim, quando tinha 2 verdadeiras e eu juntava com E, virava verdadeiro o resultado. Vocês me falaram aqui, ó, nesse caso, que quando tinha uma verdadeira e uma falsa, eu juntava com E, o resultado ficava falso. Que é esse caso aqui e esse caso aqui, né? Tem um verdadeiro e tem um falso. Aí pergunta, eu estou te dando 2 coisas falsas, eu estou dizendo 2 coisas falsas e construindo uma terceira coisa, com o E. Com o E. A camisa do Edil é branca e o Edil tem 3 olhos. Essa terceira afirmação é verdadeiro ou é falso? É falso, certo? É bem intuitivo, né? Não precisa pensar muito, tá? Não, essa daqui vai ser a forma como a gente vai definir essa operação lógica que eu vou chamar de E, ou AND, em inglês. Todo mundo bem com isso? Alguma pergunta? Tá bem tranquilo ainda, né? Tá bem easy, né? A gente vai deixar mais complicado hoje ainda, calma. Ah, afinal é a aula curso de engenharia, né, velho? A galera não vira a noite aí à toa, né? Tipo, vocês não viram a noite porque vocês são burros, vocês viram a noite porque a parada em algum momento complica mesmo. Mas tá, até aqui tá ok, certo? Beleza. Vamos definir mais uma, a última. A última. Tá? Vinícius, se eu virar para você e falar assim, vai lá na Vozica ali, mudou de nome, né? Como é que é agora? A lanchonete que tem aqui na faculdade. Agora é Giga Café, Engenharias Café, sei lá. Eu nunca aceitei que mudou de nome a lanchonete. Para mim é Vozica, que era como chamava antigamente. A Vozica. Vai ali na lanchonete e traz para mim alguma coisa para beber. Pode ser uma água ou uma Coca-Cola. A gente fala assim, né? A gente fala assim, né? Aí eu te pergunto, vou montar já direto a tabela verdade, tá? Vamos por partes. Água ou Coca-Cola? Traz para mim, água ou Coca-Cola. Vamos ver o que pode acontecer? E do lado de cá, vamos ver o que o Vinícius vai fazer. O que faz sentido você fazer. E de novo, tá? Se eu falar assim para você, você vai lá e vai chegar, vai ver se tem água, vai ver se tem Coca-Cola e vai decidir alguma coisa. E vai trazer alguma coisa ou não para mim. Certo? E repare, você pode me trazer água, você pode me trazer Coca-Cola, você pode me trazer nada, né? Então vamos ver. Vamos listar todas as possibilidades. Vamos listar todas as possibilidades e vamos ver o que faz sentido. Vinícius, vai lá na lanchonete para mim e compra uma água ou uma Coca-Cola. Você foi lá. Não tem nem água, nem Coca-Cola. O que você traz? Nada. Nada, certo?
Que símbolo que você colocaria aqui para representar isso? Eu te dei duas coisas falsas, juntei com ou, e o que faz sentido para a gente aqui nesse contexto é ir lá e não trazer nada, uma nova falsidade. A falsidade tem essa noção de nada também junto. Ok com isso, gente? Faz bastante sentido, né? Aí você vai lá vai lá na lanchonete, assim, vamos de novo. Vinícius, traz para mim uma água ou uma Coca-Cola, por favor. Aí você foi lá, não tem água, mas tem Coca-Cola. O que você faz? Você traz uma Coca-Cola. Se você for gente boa, se você for cuzão, você não traz nada, que seu professor não merece. Mas você foi lá, é gente boa, trouxe a Coca-Cola, certo? Você me trouxe alguma coisa, certo? Você tá me dando alguma coisa, você me trouxe alguma coisa. Que símbolo que você acha que eu uso para representar isso? O que você usaria? Eu te dei uma informação que é falsa e eu te dei uma outra informação que é verdadeira. E aí o resultado disso é uma nova informação que é verdadeira, faz sentido. Porque você conseguiu fazer alguma coisa com aquilo. Faz sentido, né? De novo, tá, gente? É bem intuitivo aqui, ó. Depois que a gente tiver as tabelinhas prontas, a gente vai virar mecânico, não vai mais pensar. Mas a gente quer capturar a noção intuitiva primeiro. Todo mundo bem? Vinícius, vai lá e comprar, me traz uma água ou uma Coca-Cola. Aí você foi lá, tem água, mas não tem Coca-Cola. O que você faz? Traz água. Que símbolo que a gente usa para representar isso? Você me trouxe alguma coisa. Faz sentido, né? Aí, você foi lá, tem água e tem Coca-Cola. O que você traz? Se você trouxer água para mim, faz sentido? Encaixa naquela coisa que eu te pedi? Encaixa, né? Se você trouxer Coca-Cola, encaixa naquilo que eu te pedi? Também satisfaz, né, o que eu te pedi. Se você me trouxer um de cada, também satisfaz o que eu te pedi, não satisfaz? Todas essas situações você me trouxe alguma coisa, não foi? Certo? Essa daqui vai ser uma operação que a gente vai chamar de ou lógico. Exatamente essa operação aqui. Todo mundo bem? Eu quero já comentar uma outra noção de ou, que a gente também usa cotidianamente e também será muito útil aqui. Mas a operação primitiva vai ser essa. Mas não era assim nos primórdios. O George Boole, que é o cara que inventou isso aqui, ele não usava esse ou. Esse ou, a gente escolheu ele depois, porque ele deixa as equações todas que a gente vai fazer aqui para frente, vários teoremas, mais simétricos. Vocês vão entender o que isso quer dizer já já. Você vai ver que as equações são bem mais bonitinhas, assim. Elas são sempre em pares, e elas ficam sempre em pares, bem bonitinhas assim. Ah, se é assim, aí tipo... Vocês vão ver, já já. Tem uma certa dualidade. Na escolha original dele, não era tão bonitinho esses pares. Ficavam meio feias, assim. Aí toda hora que alguma coisa assim está muito fechadinho, mas tudo acontece em pares, e os pares são meio diferentes um do outro, os matemáticos começam a se mexer para falar, essa coisa tem que ficar mais bonitinha. Tá? Aí chegou aqui. Mas olha só, pode ser que eu chegue para você e fale assim, uma outra noção, inclusive vou fazer outra tabela. Eu vou usar esse símbolozinho aqui, tá? O mais dentro de uma bolinha. Tudo bem? E aprende uma coisa aqui agora para vocês andarem mais rápido também na hora de escrever a tabela. A primeira coluna vai mudando 0, 1, 0, 1. E fica repetindo, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. A segunda coluna também, só que ela vai andando de 2 em 2. A terceira coluna de 4 em 4, e de 5 em 5. Vocês vão ver mais vezes isso, tá? Aí para não ficar escrevendo 0, 0, 1, 1, para economizar, eu vou escrever assim, ó. Eu espero que vocês façam isso. 0, 1. Todo mundo bem? Está rindo ali que ele está tipo, caralho, que foda. A primeira vez que eu vi isso também achei muito foda, cara. Eu passei anos fazendo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, aí eu vi a aula do Mintz um dia e eu olhei e falei, caralho, Mintz explodiu minha mente. Beleza?
Esse zero grande querendo dizer que ele ocupa as duas linhas. E aqui, vocês entenderam. Vocês não são bobos. Beleza? Então vamos lá de novo. Vinícius, agora você vai escolher coisas, tá? Eu tenho uma caneca e eu tenho um relógio. Aí eu digo para você, você pode escolher a caneca ou o relógio. O que você faz? Quando a gente fala isso, o que eu estou querendo que você faça? Você concorda comigo que você pode vir e pegar a caneca? E só a caneca, né? Vamos escrever isso aqui. Se você vir pegar... Vamos supor que a coluna da esquerda representa a caneca e a coluna da direita representa o relógio, pode ser? Aí ele foi lá e pegou a caneca. A caneca e não pegou o relógio. Então você pegou alguma coisa. Virou um. Ali na tua saída, você tem alguma coisa. Aí eu posso ver a mesma coisa. Você pode escolher a caneca ou o relógio. É o mesmo ou que a gente fala, né? Ou o relógio. Se você vier aqui pegar o relógio, encaixa nessa coisa que a gente fala intuitivamente, certo? Certo? Que é aqui, né? Todo mundo bem? Pode ser que eu crie uma certa situação onde fala assim, você pode escolher a caneca ou o relógio, mas não tem nem caneca nem relógio. O que você vai pegar? Você não vai pegar nada. Porque não tem nada para você pegar, certo? Todo mundo tá vendo? Que a situação é essa? Zero, né? Faz sentido representar assim? Beleza. Aí vem uma diferente. Por quê? Se você olhar a tabela da esquerda, que é o ou, e eu falar assim, você pode escolher a caneca ou o relógio, aquela noção da esquerda permite que você pegue as duas coisas, não é? Vocês concordam comigo? Se você pegar as duas coisas, é uma coisa válida na tabela da esquerda. Só que intuitivamente não é isso que a gente quer dizer, né? Nessa outra situação, quando a gente usa ou, não é isso que eu quero dizer. Eu quero que você pegue a caneca, mas não pegue o relógio. Mas se você pegar o relógio, não é para pegar a caneca, certo? E a coisa de pegar as duas é uma operação inválida. Ou não é permitido, não é para você conseguir fazer isso, certo? É para você escolher entre duas coisas e a escolha excludente. A gente também usa o ou com esse sentido, certo? Vocês concordam comigo? Tá? Essa noção é botar um zero aqui. É falar, você não pode pegar os dois ao mesmo tempo. Você vai pegar um, se você pegar um, você excluiu o outro. Se você pegar o outro, você excluiu o primeiro. Mas você não pode, não faz sentido, ou não pode nem pegar nada, nem pegar os dois. Mas é uma outra noção completamente razoável de a gente... Sim, tem essas duas noções conflitantes para o ou, para essa palavra-chave ou. Tá? Eu vou escolher chamar essa da esquerda de ou, e aí repare que toda hora que eu falar aqui com vocês, o ou inclui a possibilidade de pegar as duas coisas são verdadeiras, e eu vou dar um nome para essa outra noção de ou aqui, tá? Vou chamar ele de ou exclusivo. Se você pegar uma coisa, você exclui a outra. Tudo bem? A gente vai usar mais o ou do lado esquerdo, muito mais, porque ele vai ser a nossa noção mais primitiva. Mas esse ou do lado direito vai aparecer numa situação, vocês vão olhar e falar, não é possível. Vocês vão, na hora que ele aparecer de novo, daqui a algumas aulas, vocês vão olhar para a minha cara e falar assim, você está zoando com a minha cara, professor. Porque eu vou falar para vocês, eu vou calcular coisas que não tem nada a ver com isso aqui que a gente está falando. A gente vai calcular, enfim, coisas. Vocês vão ver a tabela, vocês vão projetar a tabelinha verdade para mim. Vocês vão falar, eu vou perguntando coisas, vou preenchendo com o que vocês vão falando. Vai aparecer a exata tabelinha do lado direito, eu vou falar assim, pessoal, vocês lembram que vocês viram essa tabela na segunda aula? E aí vocês vão ficar assim, caralho, professor, como pode? Vocês vão ficar meio boladão. Não, vai aparecer num contexto completamente nada a ver com o que eu estou falando agora. Essa operação de ou exclusivo é muito mais importante do que parece. Do que a gente quer fazer parecer, porque ela aparece menos frequentemente. Tudo bem? Mas ela é uma operação altamente relevante. É uma das operações mais importantes que tem no mundo hoje. Isso é chuva?
Caraca, soou estranho o barulho, né? Bizarro. Todo mundo bem com isso, gente? Pergunta, filho. Mas se você tem as duas coisas para pegar, e para você pegar uma das duas, não faria mais sentido ser 1 ao invés de 0? Onde? Na última opção. Na tabela da direita? Na tabela da direita. Não, mas eu estou dizendo ali, botando aquele 0, que você não pode, que essa operação ela vai ser definida assim. Eu estou definindo operações que tentam capturar uma certa noção do que a gente está fazendo aqui no mundo físico. Mas lembrem-se, tá? Eu estou fazendo isso, eu estou criando essas operações. Definir, eu faço o que eu quiser. Definir, eu estou inventando. Eu estou fazendo algo, eu estou inventando alguma coisa, com base em uma certa forma de agir já que a gente já faz. Para quê? Para eu mostrar para vocês que as escolhas que a gente está fazendo, elas não são totalmente arbitrárias. Elas tentam refletir uma coisa que é uma forma de a gente se comunicar. Tudo bem? Mas, em última instância, são escolhas arbitrárias. Eu podia preencher essas tabelas do jeito que eu quiser. E a gente vai fazer isso agora, pode ser? Como é teu nome? Pedro. Eu vou fazer isso agora, pode ser? Vamos lá, pergunta para vocês. Se eu tenho quatro posições para preencher com 0 e 1, quantas coisas diferentes eu consigo fazer? Quantas? 15 ou 16? Decide aí. Vocês mataram muita aula de combinatória no ensino médio, né? Hã? Eu não sei como é que é o nome disso lá, que era, sei lá, 4 coisas tomadas 2 a 2, sei lá, não tem uns nomes assim? O que eu sei é que, se eu tenho 4 coisas, cada uma delas pode ser 0 e 1, no meu caso aqui. Eu tenho 2 opções aqui, vezes 2 opções aqui, vezes 2 opções aqui, vezes 2 opções aqui. 2 elevado a 4, que é 16. Tá bem barulhento, né? Nossa. Vocês estão me ouvindo bem ainda, pessoal do fundo? Então vai, porque eu estou fazendo um baita esforço para falar aqui. 16 possibilidades, certo? Por que eu estou perguntando isso para vocês? Quantas posições tem nessa tabela? Quantas linhas tem na tabela para eu preencher com 0 e 1? Quantas? 4 linhas. Quantas tabelas diferentes eu consigo produzir com 4 linhas? 16. Vamos escrever as 16 aqui? Pode ser? Só que eu vou tentar ser um pouco mais esperto, tá? Mas vamos lá. Eu tenho A, eu tenho B. Pode ser? E aí, de novo, eu vou ficar contando. Tá? Vou contar com vocês. Por que contar? 0, 1, 2, 3, até o 15. 16 coisas. Então, vamos contar o 0. Como é que era o 0 da contagem? 0, 0, 0, 0. Certo? Todo mundo bem? Próxima. 0, 0, 0, 1. Próxima. 0, 0, 1, 0. Próxima. Só estou contando, gente, agora. Bem mecânico mesmo, assim. Vou encher isso aqui. Beleza? Porque eu quero que vocês se acostumem a fazer esses processos mecânicos mesmo. E aí eu vou fazer... Mas é preciso que vocês façam também em algum momento isso aí, tá? Você ir lá e fazer, encher essa. Próximo. 0, 0, 0, 0, 1, 1. Próximo, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1,
1100, 1101, 1110, 1111. Todas as funções lógicas de duas variáveis estão aí. Todas as funções lógicas de duas variáveis estão aí. Vocês concordam comigo? Eu enumerei todas as funções que existem, lógicas, com duas entradas. Com entrada A e B. Vocês estão vendo que não tem nada mágico, né? Eu poderia fazer isso, a mesma coisa, com funções de 3 variáveis, de 4 variáveis, só vai ficando maior as tabelas, tá? É exponencial isso aqui, mas... Todo mundo bem? Vamos olhar algumas delas e dar uns nomes aqui? Pode ser? Vamos olhar essa primeira aqui, ó. Essa aqui é a função 0, essa aqui é a função 1, 2, 3... Vamos olhar algumas aqui. A função 1, a gente deu nome para ela agora. Não é a mesma que está aqui? 0001. Então vamos dar um nome para ela? Vamos chamar de end. Pode ser? É a mesma função que eu defini ali atrás. E cadê? Como é que é teu nome mesmo, filho? Olha só, Pedro, o que eu estou fazendo aqui agora. De onde saiu essa tabela? Da nossa noção intuitiva de o que significa falar uma coisa e outra. Aí a gente criou essa tabela. Da onde saiu essa coluna 1? Simplesmente de enumerar os símbolos, né? Não tem nada a ver com o que a gente faz ou qualquer significado. Eu simplesmente falei, tem todas essas possibilidades, vamos fazer todas elas. É só uma brincadeira de escrever os desenhos. Vou insistir muito nisso aqui com vocês. Em boa medida, é um monte de desenho e símbolozinho e essas paradas não significam nada. Só que a gente quer associar um certo significado em algumas situações. Tudo bem? O que eu não quero que vocês criem na cabeça de vocês é que precisa ver alguma coisa no mundo real e essa coisa cria uma certa verdade lógica. Não é assim. Na real eu listo todas elas e vejo para que elas servem. Que é o que eu estou fazendo agora com vocês. Beleza? Mais uma. Olha essa daqui, ó. A função número 7. Também apareceu aqui atrás, não foi? Já demos nome para ela. A gente chamou ela de ou. Olha essa função aqui, a número 6. Também apareceu aqui atrás, né? Também já demos nome para ela, né? Ou exclusivo. Beleza? Agora presta muita atenção no que eu vou fazer. Porque o que eu vou fazer aqui, se você pegar e conseguir ficar refazendo isso também em outras situações, tu vai voar aqui. Beleza? E agora vai rolar um certo salto quântico para alguns de vocês. Presta muita atenção no que eu vou fazer agora. Beleza? Quem estava meio sonolento, agora é hora de, tipo assim, caralho, agora eu preciso prestar atenção. Agora eu preciso entender. Até agora o professor estava só contando lorota. Agora eu vou fazer alguma coisa que se você pegar e conseguir ficar repetindo, você vai voar. Real, tá? Como é teu nome, filho? Não, lá atrás. Você mesmo, camisa preta. É? Felipe. Beleza? Bem atento aqui agora, hein? Presta atenção aqui comigo. Olha a função 5. Foca na função 5. Ó. Vou até aumentar aqui. Foca na função 5. A minha pergunta que eu estou tentando responder, quero que vocês respondam é: o que é que essa função 5 está fazendo? Hã? Tá o quê? Alternando. Não. Calma. Deixa eu melhorar a minha pergunta, que eu acho que a resposta ali já me disse que eu perguntei mal.
Porque eu deixei implícita uma noção e vocês não deixaram na cabeça. Lembra que eu falei que uma das ideias mais básicas é a ideia do sistema? Não tira isso da tua cabeça. Por quê? O que eu estou querendo dizer é, o sistema tem as entradas e na tabela verdade tem as entradas, não tem? No sistema tem a saída e na tabela verdade tem a saída. A tabela verdade é a descrição de um sistema, nesse sentido aqui. E nesse sentido, a única coisa que o sistema consegue fazer é fazer alguma coisa em resposta ao que apareceu na entrada. Então, você precisa ir lá olhar as entradas, olhar a saída e aí pensar, é isso que ele está fazendo com as entradas. Beleza? Como é teu nome, filho? Oi? Outro Vitor. Beleza? Então, vou repetir a pergunta, aí você vai, acho que vai dar a resposta melhor agora. Porque você fala assim, tá alternando, né? Tá alternando, 0, 1, 0, mas assim, não era por aí que eu esperava. O que eu esperava é que você me desse uma resposta. O que ela está fazendo com as entradas? Todo mundo nesse mindset, certo? Ele ali já pegou, eu acho. Fala, o que é que ela está fazendo? O output é sempre a entrada B. Como é teu nome, filho? Felipe. Repete bem mais alto para todo mundo ouvir. O output é sempre a entrada B. Eu vou refrasear, eu vou só refrasear a sua frase, porque vai ser eu vou falar de um jeito que eu vou repetir mais vezes. Tudo bem? Mas é exatamente isso que ele falou ali, que a saída está repetindo o que aparece no B. Não é? Eu vou dizer que ele está copiando o B. Pode ser? Que é a mesma coisa. Tá? Se você fosse dar o nome, então, Vitor, para essa função, que nome seria? Repeat. Não, tá pensando complicado demais. B. Exatamente. Que função é essa? A função é B. Que função é essa? B. Dados A e B, calcular o B, é isso aí. Eu vou dar um tempo para vocês internalizarem, porque se você entendeu isso, você vai voar aqui na disciplina, porque isso aqui vai aparecer o tempo todo. E eu vou ensinar várias coisas para vocês que esses são os meus atalhos mentais, tá? Você pode ficar lá mecanicamente massacrando os números lá, tipo loucamente. Só que se você for um pouquinho mais esperto, você vai olhar e falar assim, o que é essa parada? Você vai se perguntar, antes de ficar massacrando os números, você vai perguntar, o que essa parada está fazendo com as entradas? Porque se você identificar que alguma hora ela está fazendo A, está copiando B. O A não importa. Não é isso? Eu te dei A e B, você está copiando B, o A importa. Então na hora que você estiver calculando qualquer coisa, você precisa ficar olhando o que está acontecendo no A? Se você não precisa ficar olhando, o que você vai fazer? Porra, some com esse A da minha frente. Seu problema ficou mais simples, não foi? Você tinha duas coisas, só que uma delas não importa. Agora você só precisa se preocupar com uma. Seu problema ficou mais simples, não é? Aí é a diferença de você gastar as 3 horas da prova fazendo a prova, ou você terminar o diabo da prova em 30, 40 minutos. Beleza? Por isso que eu vou enfatizar muito isso aqui com vocês. Todo mundo pegou a ideia? Então vamos continuar, porque tem um monte aqui ainda para a gente olhar. Tá? Dá uma olhada na função de número... De número 3. Que função é essa? Agora ficou fácil, né, professor? Agora eu já entendi o que é que você está me mostrando. Está copiando o A e desprezando o B, não é? Então, como é que eu chamaria aquilo ali? De A. Olha lá. Quando o A é 0, é 0. Quando o A é 1, é 1. E o B? Pouco importa. Você está vendo aqui. Não sou eu, não preciso te inventar nada. Você está vendo. Só estou lendo as tabelas agora, tá? Só estou lendo as tabelas agora. Que é o que eu gostaria que tivesse um livro que lesse essas tabelas junto com você. Porque, basicamente, o livro fala, tem o E, tem o O, tem essa tabela verdade aqui, tal.
aí já pede para começar a fazer um monte de exercício e nunca te mostra que... Calma, calma. Lê a tabela primeiro. Lê a tabela. Porque a tabela diz muita coisa. A gente vai ficar lendo essas tabelas, e as tabelas são bem pequenininhas, elas são bem simplesinhas, e a gente extrai 1 trilhão de informações diferentes dessas tabelas. É isso que eu vou ficar fazendo várias vezes com vocês aqui. Porque fazer a continha é problema de vocês. Tudo bem? Fazer a continha vocês têm que se virar e dar um jeito de aprender. Ler a tabela é onde eu acho que eu posso ajudar mais, porque nenhum livro lê a tabela com vocês. Todo mundo bem com isso? Vamos ler outra tabela aqui, uma dessas que está aí. Vamos ler a tabela 12, a função 12. Que função é essa? O que ela está fazendo? Ela está pegando o A e invertendo. Vocês estão vendo? Como é que a gente chamou isso? A barra. Caramba, professor. Não pensa que agora ficou fácil. Vou fazer mais. O colega já está entediado ali, mas fica comigo, porque vai ficar mais interessante já de novo. Tudo bem? Mas vou estressar bem aqui. Tá? Para a gente dar nome para algumas coisas, porque eu vou ficar usando esse nome de novo, tá? Direto assim, beleza? Cadê o B barrado? É 1, 0, 1, 0. Cadê ele? 1, 0, 1, 0. Essa daqui, né? B barrado, certo? Tranquilo. Pergunta. A função de número 14, o que ela está fazendo? Ela está fazendo a mesma função da coluna 1, só que barrado, né? Tudo ao contrário. Olha lá, compara. Onde a coluna 1 é 0, na coluna 14 é 1. E onde é 1 na coluna 2, na coluna 1, é 0 na coluna 14. Vocês concordam que é um inverso da outra? Eu não sei se é simétrica, toda certinha simétrica, mas deve ser pelo jeito que eu construí. Tá? Mas vocês concordam comigo que isso aqui é a end barrado, né? Essa função, tá? End barrado é tão importante, mas tão importante, é provavelmente a função mais importante de todas, que a gente vai dar um nome especial para ela. Vou chamar de não end, NEND. Beleza? Vou chamar de NEND. E aí na notação algébrica, se end eu estava fazendo o pontinho da multiplicação, tá? A e B, ou A vezes B, vocês vão ver que eu vou falar várias vezes querendo dizer o E. A e B, a NEND é A e B, tudo barrado, tá? Ó, uma barrinha em cima de tudo. Beleza? Cadê a não ou? 8? 8, essa daqui é a NOR. É a não OR. Beleza? E se, na notação algébrica que eu estou usando aqui, A mais B, tudo barrado. A barra em cima de tudo, assim, ó. E é importante eu enfatizar isso, tá? Porque aqui agora, vai aparecer coisa do tipo A barrado mais B, por exemplo. Isso é diferente de A mais B, tudo barrado. Que também é diferente de A barrado mais B barrado. Isso aqui é diferente disso aqui, tá? Uma coisa é eu fazer o A barrar, o B barrar, e aí fazer o O entre eles. Outra coisa diferente, dá outro resultado completamente diferente, fazer A ou B e barrar o resultado. Cuidado, a ordem importa do barrado, tá? Então vamos seguindo. Cadê o exclusivo barrado? O 9. Esse cara aqui é... Eu vou dar um nome para o exclusivo, que também é bem usual, tá? A gente chama ele de SHOR. Inclusive vai ser assim que eu vou ficar falando várias vezes. SHOR, isso, não sei o que, SHOR. A, SHOR, B. Vou ficar falando várias vezes assim, tá? Quando chegar a hora. Tudo bem? É o exclusive OR. Sei lá quem inventou esse símbolo. Essa daqui, então, é a não SHOR.
Tudo bem? Ou, na notação algébrica, A, XOR, B, tudo barrado. Certo? Todo mundo ok com isso, gente? Todo mundo ok? Quase todas têm nome, né? Quase todas têm nome. E vocês viram que os nomes fazem bastante sentido agora, assim, né? Tipo, se isso é aquilo, então essa outra tem que... Vou dar esse outro nome, porque vai fazer sentido, encaixa nessa lógica aqui. A lógica tem que ser toda fechadinha, tá? Em si. Beleza? Pergunta. O que a função zero está fazendo? Tá o quê? Escreve zero. Ela produz zero. Ela pega as entradas, joga fora e produz zero. É uma constante, né? Qual o nome que você daria para isso, Fred? Zero. Vou chamar isso aqui de zero. É uma coisa que é sempre zero. O próprio zero é sempre zero, não é? É uma constante. Faz sentido? Automaticamente, se você seguir a mesma lógica, como é que a gente chamaria essa daqui? 1. É uma constante. É sempre 1, é 1. Mas isso que eu quero que vocês internalizem. O zero, ele não é... é só um símbolozinho. Mas a gente também vai interpretar ele como se fosse uma função que produz sempre zero. Porque para mim aqui, eu quero bater muito nessa visão de sistema com vocês. Sempre alguma coisa que tem entradas e produz saídas. E o zero é uma coisa que entra informação nele e produz uma saída. Que saída? Zero, ele joga fora essa informação. Não é porque você jogou fora a informação lá dentro, você não se importa com ela, que ela não está entrando. Beleza? Todo mundo bem com isso? Ótimo. Agora vem essas aqui que estão meio soltas aí, que é o 2, o 4, o 11 e o 13. Tá? Vamos dar uns nomes para elas? Aí tem vários nomes possíveis, mas eu vou propor um aqui para vocês. Aí vocês fazem a conta e vê se faz sentido, pode ser? Aliás, vamos fazer com vocês e a gente vê se faz sentido. Mas isso também eu já estou adiantando uma coisa que eu vou falar, sei lá, só na semana que vem, provavelmente. A ideia é de forma canônica, não sei o quê, mas enfim, acho que aqui já estão preparados para isso. Mas vamos lá? Pode ser? Todo mundo bem? Eu vou dar uma proposta e aí a gente vai calcular para ver se a proposta faz sentido ou não. Pode ser? Eu já sei uma resposta que faz sentido. Vocês não sabem. Mas eu vou dar para vocês uma proposta e aí vamos calcular para ver se aquilo faz sentido. Pode ser? E aí, antes de eu fazer, eu quero enfatizar que essa técnica é uma técnica mais elementar de engenharia que existe. Porque várias coisas que a gente faz, eu diria que a maioria, não tem uma formulinha igual na matemática ou na aula de física, que tem uma formulinha, você bota os dados e ela dá a resposta. Engenharia não funciona assim. Engenharia funciona assim. Não tem uma formulinha, tem que dar uma resposta. O que você faz? Tu chuta alguma coisa. Tu fala, porra, vou fazer tal coisa. Da onde você tirou isso, fulano? Quem está no YouTube não viu, porque é muito feio o que eu acabei de fazer. Mas vocês entenderam, né? De onde você tirou, professor? Tá? Beleza? Só que não tem nenhum problema fazer isso. Na real, engenharia, a maior parte da engenharia é isso. Só que, se você só fizer isso, tu é um canalha. Só que se você fizer, como é que você deixa de ser um canalha? Você faz isso, e aí você faz a conta para ver se isso aqui faz sentido e resolve o problema. Aí, se você fizer a conta e verificar e provar que aquela coisa que você tirou dali resolve o problema, aí, em vez de um canalha, tu é o cara. Tudo bem, gente? Não tenha medo de tirar a coisa assim, ó, da cartola aí, ó, tá? Não tenha medo de fazer isso. Só que toda hora que você fizer isso, você precisa criar uma prova de que aquilo funciona. Ok? Combinado? Todos vocês estiveram lá comigo. Eu tenho gravado que eu falei isso. Se um dia no futuro eu ver vocês aí tirando coisa do
e não produzindo prova de que aquilo funciona, vocês estão ferrados na minha mão. Beleza? Todo mundo ok, né? Então guarda isso, é pra vida, tá? Então vamos lá, vou tirar uma coisa que aparentemente é da minha cartola mágica, e aí vamos produzir uma prova de que aquilo funciona, pode ser? Então vamos pegar a função 2, tá? Eu vou chamar a função 2D. D. A, I, B barrado. Vamos ver se funciona? Pode ser? Como é que eu vou fazer isso? Vou calcular a tabela verdade dessa função aí a partir de coisas primitivas. E aí vou verificando. Então vou isolar ela aqui, tá? 0, 1. Vamos por partes, tá? Eu vou fazer essa primeira vez bem devagar, talvez a segunda vez bem devagar, mas depois eu quero que vocês acelerem. Só que para acelerar você precisa fazer isso aqui, exercício. Eu não preciso te dar exercício. Você escreve alguma coisa e fala assim, vou fazer a tabela verdade. Escreve outra coisa, faz a tabela verdade. Escreve outra coisa, tabela verdade. Vai lá, pede para tua mãe e fala assim, dá 3 letrinhas para ela, fala para ela que ela tem multiplicação e soma e barrado, fala para ela fazer várias combinações, você vai lá e faz a tabela verdade todas elas. Não precisa que eu te passe lista de exercício. Se vira aí para fazer seu exercício. Ou faz que nem eu fiz aqui, ó. Faz todas, porra. Tudo que você imaginar, faz. Tá? Mas vamos lá. Vou fazer bem devagar, bem devagar. Isso aqui, a gente vai convencionar agora uma coisa. A gente vai convencionar entre nós aqui. Lá na matemática, vocês convencionaram que quando você escreve 2 vezes 3 mais 5, a operação de multiplicação vem primeiro, né? Vocês convencionaram isso. Isso aqui quer dizer 2 vezes 3 mais 5, não é? Vocês convencionaram isso. E se você quer dizer 2 vezes 3 mais 5, você precisa botar o parênteses, certo? Vocês convencionaram isso, né? Aqui a gente vai seguir a mesma convenção, mas vai ter uma convenção adicional porque tem a barrinha. Tudo bem? Então vamos por partes. Primeira parte da convenção. A multiplicação lógica vem antes da soma lógica, que é o familiar para vocês. Tanto que a gente usa os mesmos símbolos, que é para ser familiar mesmo. Beleza? Segunda regra. A barra tem precedência sobre todo mundo. Então, quando eu escrevo A vezes B barrado, quer dizer primeiro fazer o B barrado, depois usar o resultado disso para multiplicar por A. Ok? Então, o barrado tem preferência sobre a soma e a multiplicação. Ela vem primeiro em todas elas. Ok? Se você quiser que ela venha depois, precisa botar os parênteses. Aí tem hora que vocês vão falar, aqui não precisa de parênteses, aqui está meio óbvio, pelo jeito que você botou a barra. Tipo o que eu fiz aqui, ó. Mas teoricamente precisaria botar o parêntese aqui e botar a barra na coisa toda. Tudo bem? Então vou fazer primeiro o B barrado. Vamos primeiro calcular o B barrado. Vou calcular em partes com vocês, porque no começo é assim que eu quero que vocês façam. Vai fazendo os pedacinhos. Beleza? E, de novo, e até vou além, antes até de eu fazer. Na primeira prova, se vocês pegam as provas passadas, vocês vão ver que a primeira questão tem um circuitinho, tem uma equação e tem uma tabela verdade. Ou não tem a tabela verdade e a primeira coisa que eu peço é preencha a tabela verdade. Tá? E aí uma das coisas que a gente vai perguntar é, essa tabela corresponde a esse circuito? E aí você vai olhar e falar assim, puta que pariu, fudeu. Como é que eu faço essa coisa? Tá? Aí você tem vários caminhos, mas um caminho é fazer a tabela verdade do circuito e fazer a tabela verdade da equação. Se as duas forem iguais, é porque eles fazem a mesma coisa. Se eles forem diferentes, é porque eles fazem coisas diferentes. Tá? Aí, como é que você faz a tabela verdade? Eu recomendo fortemente que vocês comecem a fazer a tabela verdade em pedacinhos, primeiro para treinar, que é o que eu vou fazer agora. Depois, que vocês vão sendo, que tentem ser mais rápidos, assim. Eu vou mostrar formas de serem mais rápidos. Tá? Eu não decorei que aquela tabela ali que eu estou querendo fazer é A vezes B barrado. Eu bato o olho, eu sei que tem que ser isso.
Eu vou chegar lá com vocês, de explicar como é que eu identifico isso. Vocês vão identificar também. Mas eu gostaria que quando vocês veem essas coisas meio circuito ou equação meio convoluta assim, em vez de ficar tentando mexer na álgebra, carregando coisa para lá e para cá, para e faz a tabela verdade dos pedaços da equação. Ah, tem não sei o que, mais isso, mais aquilo. Faz o primeiro pedaço, primeira tabelinha. Faz a segunda parcela, faz a terceira parcela. Você vai se surpreender. Porque você vai ver uma equação, uma coisa toda complicada, e aí você vai escrever na tabela verdade dela, dá tipo tudo um. O que significa se der um pedacinho, uma parcelinha, sei lá, tem blá, 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 mais um bagulho complicadão, grandão aqui, mais blá, blá, blá. Aí você faz a tabelinha só desse pedaço e dá tudo na coluna. O que quer dizer isso? Que você pode trocar toda essa coisa que vai dentro da caixinha por um. E vocês vão ver que isso aí é uma simplificação colossal. Que você faria fazendo, mexendo lá na álgebra. Só que, obviamente, já vou adiantar, eu não gosto desse tipo de questão. Mas tem lá, eu não faço a prova sozinho. Tem lá a questão que é feita para você. Se você ficar abrindo a álgebra, cara, tu vai encher o papel, e aí não vai dar para fazer, aí você vai virar o papel, vai encher o papel de conta, e aí em terceira folha, encher a folha de conta. Obviamente que quando acontece isso, você vai errar lá no meio do caminho, né? E aí você vai errar a parada, sacou? Ao passo que se tu for um pouco mais esperto, mais estratégico, tipo, deixa eu fazer a tabela desse pedacinho para ver o que acontece. Aí você provavelmente vai olhar e falar, porra, esse pedacinho, é uma delas aqui, ó. Aí você vai lá e troca uma coisa pela outra, aí simplificou pra caramba. Aí você vai fazendo isso e vai andando bem mais rápido do que encher papel de conta. Então não tirem da cabeça que você sempre pode fazer os pedacinhos da função e fazendo as colunas, tá? Então vamos lá, B barrado. 0 e 0, B barrado, tem que dar quanto? 0? 1, porra, o B é 0. 1, porra, não foi nem eu falei, foi o colega ali. 0, 1, quanto que é B barrado? 1, 0, quanto que é o B barrado? 1, quanto que é o B barrado? Tranquilo, né? Agora aqui vamos fazer A vezes B barrado. Aí presta atenção, porque eu estou fazendo o E entre isso aqui e isso aqui, ó. São as duas entradas dessa nova coluna que eu quero calcular. Tudo bem? Então vamos fazendo linha por linha, tá? Linha por linha agora. Mesma coisa. Então vamos lá. 0 e 1. 0. 0 e 0. 1 e 1. 1 e 0. Então a gente concluiu que A vezes B barrado é essa cara aqui, certo? Que é o que eu propus para vocês que seria, certo? Vocês concordam comigo? Um pouco mais, eu acho que na aula que vem ou na próxima semana, aliás, hoje é quinta, né? Então na próxima semana com certeza vocês vão entender como é que eu bati o olho e falei, é assim. Esse é o nome dela. Tudo bem? Todo mundo ok? Mas se esse aí é o nome dessa função aí, cadê o barrado dela? Está no 13, né? Essa daqui, então, será A vezes B barrado, barrado. Seguindo essa lógica que a gente está seguindo, tá? Ainda na semana que vem, a gente vai ver, rapidinho, eu vou mostrar um teorema para vocês, vou provar um teorema para vocês. Provar teorema aqui é super simples, é só fazer essa tabela verdade. Eu vou provar um teorema para vocês que vai mostrar que isso aqui é igual a A barrado mais B. A barrado mais B. Aí eu não vou fazer a conta agora, mas se fizer o mesmo processo, vai ver que vai dar certinho ali aquela coluna. Espera aí, pergunta, filho. Pronto. Teorema de De Morgan. Não? Todo mundo bem? Seguindo a mesma lógica, esse aqui será A
barrado B, e esse aqui será A mais B barrado. E aí todas elas têm um nome agora. Todas as funções de duas variáveis têm um nome pra gente aqui, ó. Todas elas têm um nome. Todo mundo entendeu o que aconteceu aqui? Vocês entenderam o que aconteceu aqui, vocês vão voar. Eu acho que vocês vão voar. Mas vamos ler mais essas tabelas aqui, pode ser? Repare que eu só estou lendo as tabelas, tá? Uma coisa tão simples, uma tabelinha tão pequena, de 4 linhas, 2 colunas. E tem muito que eu posso falar sobre elas aqui. Todo mundo bem? Todo mundo bem? Vamos fazer outras coisas. Vamos ler as tabelas lá do E, do OU, do E e do OU, principalmente. Que são as mais interessantes. Pergunta, filho. O A mais B barrado, que você colocou aí, não é barrado de novo, não? Não, é A mais B barrado. Porque eu estou pensando que ela é. Eu estou pensando que ela é A barrado mais B barrado. E aí isso aqui vai virar. Isso aqui vai virar. Isso aqui é igual a A mais B barrado. A gente vai ver por que na aula que vem ou na outra. Hã? Não, é A mais B barrado. Confia em mim que é isso. Depois vocês vão ver o teorema e vocês vão falar, ah, tá, beleza, entendi. Ah, então aqui embaixo eu fui burro. Aqui que você está falando? Aqui é minha burrice mesmo. Era disso que você estava falando? Hoje, vocês estão me enganando, pô. É A barrado mais B aquela ali, pô. Tá certo, velho, tá certo isso aí. Vocês estão me enganando. Todo mundo bem? Que horas são, hein? Que eu tô... Ah, tem mais, pô, tem meia hora ainda. Já tá guardando as coisas ali, pô. Não, você pode ir, fica à vontade, mas assim... Não, vai pro YouTube. O Teams tem um link para playlist. Professor, mas eu acessei o da última aula, não deu permissão na cara. Mas agora já deve estar lá liberado, porque demora umas horas pro YouTube liberar. Às vezes você vai olhar lá, o vídeo tá lá, mas ele ainda tá processando alguma coisa lá no YouTube. Para acessar tem umas 2 horas. Aí a gente vê aqui quando terminar a aula, então. Lá no Teams tem uma... Você vai na... Tá no Teams? Eu acho que eu coloquei, tá? Você vai no canal que é da minha turma, lá em cima do canal tem umas abinhas, uma delas é da gravação das aulas. Ok, gente, por enquanto? Vamos ler as tabelas do E e do OU para ver outras coisas aqui, para a gente escrever outras coisas, tá? Vamos lá, então. Presta muita atenção no que eu vou fazer agora. Presta muita atenção no que eu vou fazer agora. Porque isso aqui, se você entender, você também vai voar. Não só aqui, como vai ficar bem mais fácil programar depois e outras coisas, tá? Ó, vamos lá. E OU. Beleza? A gente já definiu assim, a gente já escolheu que será 0, 0, 0, 1. A e B é verdade quando A é verdade simultaneamente com B. Quando A é verdade e o B for verdade. A ou B será falso quando o A é falso e o B for falso. Vou repetir. A e B será verdadeiro quando o A for verdadeiro e o B for verdadeiro. As duas coisas ao mesmo tempo. A ou B será falso quando o A for falso e o B for falso. Quando as duas coisas acontecerem ao mesmo tempo. Nos outros casos é verdadeiro. Vou repetir porque eu quero enfatizar essa noção de que uma coisa é o ao contrário da outra. O E é meio que o ao contrário do OU. A e B é verdadeiro quando o A for verdadeiro e o B for verdadeiro. Então, quando eu penso no verdadeiro, as duas coisas ao mesmo tempo vão ser verdadeiro.
Repara, ó, até a nomenclatura, porque isso vai fazer diferença depois, tá? Esse modelo mental. Quando eu vejo alguma coisa com e, essa multiplicação, eu estou preocupado com o caso onde é verdadeiro. Quando eu falei o que eu acabei de falar. E isso não é à toa, eu não estou falando assim à toa. Isso vai ter implicação depois. O que a gente vai chamar de forma canônica, conjuntiva e disjuntiva. Vai ter duas. Uma que se preocupa com o verdadeiro e tem a ver com as multiplicações. Outra que se preocupa com o falso e tem a ver com as somas. A soma, então. A mais B será falso. Eu estou preocupado com quando que é falso. Será falso quando o A for falso e o B for falso. Quando for 2 zeros ao mesmo tempo. Tudo bem? Mas olha, isso é a primeira leitura daqui da tabela. É a leitura, vamos chamar assim, simples, né? É o que está aí. Presta muita atenção no que eu vou fazer agora. Muita atenção no que eu vou fazer agora. Porque você vai querer ser capaz de fazer o que eu fiz agora em outras situações e com tabelas maiores. Então presta muita atenção agora. Esse aqui é de novo a hora que dá meio que um salto quântico. Eu gosto de olhar a tabela e pensar assim. Vou dividir a tabela em duas metades. A metade de cima e a metade de baixo. O que que caracteriza a metade de cima? A igual a zero. Quando A igual a zero, eu estou restrito à parte de cima da tabela. Vocês concordam? Vocês concordam comigo? Isso, o que eu estou querendo fazer, então, a parte de cima da tabela, eu estou olhando o que acontece nessa situação. Ó. 0 vezes B. Vocês concordam comigo? É esse caso particular. Esse caso particular é a metade de cima da tabela. Para o E, né? E 0 mais B, na coluna do B. De novo, só estou lendo a tabela. A metade de baixo é uma outra situação particular. 1 vezes B e 1 mais B. E toma muito cuidado, porque eu estou falando 0 vezes B, mas isso não é multiplicação de números. Isso é operação lógica que a gente definiu na tabela. Tudo bem? Mas vocês vão ver que é usual a gente falar vezes e mais mesmo. Mas cuidado, muito cuidado, porque aqui não é multiplicação de números que vocês estão acostumados. Vocês vão ver que vai ficar parecido. Mas ficar parecido não quer dizer que é igualzinho, tá? Tem hora que vai quebrar um pouco para pensar. Então eu prefiro que vocês nunca associem essas coisas, porque você vai entrar no automático e a hora que a coisa não dá certo, você vai cair no buraco. E não vai nem ver. Pergunta. Olha a parte de cima da tabela, porque isso é a resposta para essa continha, né? 0 vezes B é o que está escrito na parte de cima da tabela. Quanto que é 0 vezes B? 0. Vocês concordam comigo que é isso que está escrito na tabela? Isso aí é um teorema da álgebra booleana. Tem trocentos mil teoremas, esse é um deles. E eu estou tentando mostrar para vocês uma forma de enxergar esses teoremas já conectado na tabela, porque é assim que eu penso o tempo todo. E é assim que eu quero que vocês pensem, porque assim vai ajudar. Cara, vocês vão voar se vocês conseguirem ver isso. Por quê? Porque você não precisa decorar trocentos teoremas. Você precisa saber ler a tabela. A tabela é suficientemente simples para vocês já terem decorado agora, durante a aula. Você já decorou, você não precisa mais ficar pensando muito no E, você já decorou a tabela. Aqui que eu estou tentando mostrar para vocês é como é que tira os teoremas, trocentos mil teoremas que tem no livro. Trocentos mil equações. Como é que você tira aquelas equações todas, sem precisar ser um monstro da álgebra. É só ler a tabela, já está tudo lá. A tabela tem toda a informação que vocês precisam. Confia na tabela. Leia a parada, tá? Olha o tantão de coisa que eu estou tirando de tabelinhas de 2 colunas e 4 linhas.
E eu vou tirar mais ainda. Vou tirar 4 equações agora e vou tirar mais 4 ainda com vocês agora. É muita coisa. É só ler na tabela. Podemos? 0 mais B. O resultado disso aqui é o que está escrito aqui. O que é isso aí? B. Na mesma lógica que a gente seguiu aqui, não é? Eu falei que se vocês entendessem isso que eu fiz aqui, vocês iam voar, porque olha lá como é que fica mais fácil. Porque agora vocês estão procurando esses padrões. Façam isso o tempo todo. É isso aí que eu quero que vocês façam o tempo todo. Fiquem buscando. É dois mindsets que eu quero em vocês o tempo todo. O primeiro deles é ficar buscando esses padrões. Olha a entrada e vê. Ah, isso aqui é um pedacinho da entrada? Esse pedacinho da tabela é alguma coisa da entrada? Está copiando a entrada? Ou é uma constante, alguma coisa? Isso aí você tem que ficar buscando o tempo todo. O outro mindset é esquece tudo, mecânico e sem pensar. Vai só fazendo as operações. Sem pensar nelas. Tudo bem? Esses dois mindsets é o que vocês precisam exercitar. Porque o meio do caminho, que é onde a gente mais fica, precisa ancorar num ou no outro. Que é fazer as contas algébricas que nem vocês fazem na matemática. Ancora num ou no outro. Fica bom num, fica bom no outro. Depois você tenta fazer o meio. Próximo. 1 vezes B. Aliás, só um segundo. Antes de eu ir por de baixo. Se fosse números reais, 0 vezes x é 0, né? Então isso aqui encaixou bem com aquilo que já é familiar, certo? Se fosse números reais, 0 mais x é x, não é? Então isso aqui também encaixou bem com a noção intuitiva que a gente já tem. Certo? Por isso que a gente está escolhendo esses símbolos, tá? Para ficar parecido com o que a gente já sabe. Mas toma muito cuidado, isso não é multiplicar, isso não é somar. Mas é parecido, olha lá. Por isso essa escolha desses símbolos. O de baixo. 1 vezes B é o que está escrito aqui nesse pedaço da coluna. O que é isso? B. Que se fossem números reais, 1 vezes x é x mesmo, né? Pergunta. Seguindo a lógica da segunda equação, eu poderia dizer que 0 vezes b seria igual a... Já que A é igual a 0 vezes B é igual ao quê? Não. Porque não tem A aqui. Porque eu já travei o A é 0. Se você escrever 0 vezes B é A, tá errado, porque o A pode ser 0 e pode ser 1. Entendeu? Quando você escreve a letrinha representa o bit. O bit pode ser 0 ou pode ser 1. Se eu quero travar o bit numa situação particular, ou ele é 0, ou ele é 1. Entendeu? O A sempre vai ser A. A pode ser 0 e 1. Se eu quero dizer que o A é 0, eu preciso escrever outra equação, A igual a 0. Aí eu posso escrever aqui que é o A, só que isso aqui é um sistema de equações. As duas equações têm que ser conectadas. Que é o que vocês veem em álgebra linear. Você pode fazer isso? Pode. Você pode construir álgebra linear em cima desse sistema? Sim, é bem bacana, inclusive, fazer isso. Não só é bacana, como é útil. Mas não é o que eu quero, não é o que eu estou propondo. Isso aí é um caminho... gera muita complicação, não é o que eu quero. Mas se você quiser fazer, beleza. Tudo bem? Próximo. 1 mais B é quanto? Quanto? 1. Se fosse números reais, 1 mais x só é 1 se o x for 0, né? Mas para um x qualquer, 1 mais x não dá 1. Então aqui, ó, não bate com a tua intuição. Por isso que eu falei, cuidado na parada. Eu prefiro que você leia, faz a tabelinha e vai lendo e vai vendo os teoremas um por um, em vez de ficar tentando decorar a parada. Tem vários que são familiares, mas tem outros que vão precisar parar. Ah, esse aqui é diferente. Olha aí um caso diferente. Tudo bem? Todo mundo ok? Você, por exemplo, provar que isso aí é válido numa tabela verdade, é tipo assim, uma prova.
Tá aprovado, é só você vir aqui e escrever a tabela disso aqui. É o que eu estou fazendo aqui, é ler os pedaços da tabela. Isso já prova ou teria que, por exemplo, fazer uma outra tabela verdade para provar que tudo é um? Ah, você pode fazer, mas aqui o que eu estou fazendo já vai dar na mesma. Todo mundo bem com isso? Esses primeiros aqui não precisa escrever a tabela, é mais a leitura da tabela. São consequências da definição. Consequências da definição são teoremas também, né? Corolários. Enfim. Aqui é a engenharia, né? Matemática. Todo mundo bem com isso? Todo mundo entendeu esses primeiros teoremas aqui? Eles têm nomes, eu nunca sei os nomes, tá? Tem um aí que é eliminação, não sei o quê, sei lá. Aí você vê no livro os nomes, eles têm inclusive nomes. Eu não sei nome de nada. Todo mundo bem? Eu realmente não sei nome de nada, tá? Então não me perguntem coisas pelos nomes que eu não sei. Vamos ler essa tabela de novo, tá? Eu vou ler essa tabela, só que eu vou dividir a metade de cima e metade de baixo diferente. Então vamos comigo aqui. Eu vou reescrever a tabela. Eu vou botar o 0, 0. Eu vou reordenar a tabela, tá? Mas eu só estou mudando as linhas de lugar para ficar mais visível o que eu quero mostrar. Tudo bem? Então aqui eu vou botar 0, 0, 1, 1. Aqui eu vou botar o 0, 1 e aqui o 1, 0. Só para ficar mais visível o que eu quero mostrar. Mas é a mesma tabela. Então vamos arrumar a tabela. Então, ó, aqui é para ser A e B. Aqui é para ser A mais B. Ó, 0, 0 é 0 e 0. A linha do 1, 1 é 1 aqui, 1 aqui. Estou lendo na tabela de cima. A linha do 0, 1 é 0 aqui, 1 aqui. A linha do 1, 0 é 0 aqui, 1 aqui. Vocês concordam comigo? É a mesma tabela, só que as linhas estão meio que estão em lugar diferente. Que é para quê? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero olhar e dividir a tabela assim agora, metade de cima, metade de baixo de novo, só para ficar mais fácil de enxergar. Mas é a mesma coisa de fazer, presta atenção. Essa linha com essa linha. E depois ler essa linha combinada com essa linha. Beleza? Então vamos lá. A metade de cima, a metade de baixo. O que é que tem em comum na metade de cima dessa nova tabela? A e B são iguais. Vocês concordam comigo? O A e B é sempre igual naquela metade de cima. Quando um é 0, o outro é 0. Quando um é 1, o outro é 1. Isso é a mesma coisa de escrever assim, ó. A vezes A, já que o B é igual a A. E A mais A, já que o B é igual a A. Aí eu quero calcular quanto é isso e quanto é isso. Vamos lá, então? A vezes A. Quando eu escrever isso, quer dizer que quando A é 0 e 0. Quando o A for 1, é 1 e 1. Essa linha da tabela. Quanto que é isso? Quanto? Isso. A. Está copiando o A. Quando o A é 0, é 0. Quando o A é 1, a saída é 1. O que não concorda muito com o que a gente normalmente pensa, né? Que x vezes x é x ao quadrado. Aqui eu estou dizendo que x vezes x é x. Todo mundo bem? Próximo. A mais A é a cópia disso aqui, ó. Essa coluna, certo? Esse pedaço aqui. Quanto que é A mais A? A? Exatamente. A. Que inferno. Vocês estão vendo? Esses dois teoremas são altamente úteis para a gente ir simplificando coisas. Mas assim, na aula que vem, quando eu estiver fazendo equações e mostrando para vocês como simplifica, o que eu vou estar tentando fazer? Tem uma coisa grandona
mais uma coisa grandona, e eu vou tentar mostrar que isso aqui é igual a isso aqui, mesmo que esteja escrito diferente. Na hora que se eu descobrir que o lado esquerdo é igual ao lado direito, aí eu substituo, eu pego o que está do lado esquerdo ou o que está do lado direito, escolho um e fico com ele. Aí simplificou a coisa. Mesma coisa para multiplicação. Vai ser nesse contexto que a gente vai usar esses teoremas, são altamente importantes. Vocês estão vendo que é só ler a tabela. Metade de baixo. O que a metade de baixo tem em comum? Eles são sempre ao contrário, né? É sempre essa situação aqui, ó. A vezes A barrado. E a outra situação, A mais A barrado. Vocês concordam com isso? Escrever isso representa o que está acontecendo na metade de baixo da tabela, né? Podia ter escolhido B, tanto faz, tá? Escolhe o A, é arbitrário essas letrinhas. Então vamos lá. O que está escrito aqui? Quanto que é A vezes A barrado? 0. Interessante, né? Quanto que é A mais A barrado? 1. Também esses teoremas tudo tem nome, tá? Eu não sei o nome de nada. Tranquilo? Mas toma muito cuidado, porque nenhum desses aqui tem um equivalente na álgebra que a gente está acostumado, tá? De números. E repara, ó, tem de 8, 3 são familiares e 5 não encontram familiaridade. Por isso que eu gostaria que vocês não pensassem, isso aqui eu já sei, que é a multiplicação e faz assim, o chuveirinho. Prefiro que vocês pensem, em vez de ficar fazendo automático. Professor, mas a ordem das entradas, ela pode mudar? Como assim? Tipo assim, na primeira tabela tá lá, igual a gente estava vendo em todas as outras tabelas. Na segunda, o A e o B, ele mudou a ordem dele. Tipo assim, em vez de estar 0, 1... É a mesma tabela, não é? Eu mudei a ordem das linhas, mas eu ajustei aqui o que tem dentro da tabela, né? Eu não redefini as funções. A única coisa que eu fiz aqui foi a tabela de cima, que era a tabela numa certa ordem, e aí eu peguei essa linha e botei aqui, ó, nesse lugar. Mas eu trouxe tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui e botei aqui. Por que eu fiz isso? Para ficar um pouco mais fácil de enxergar metade de cima com as coisas próximas, fisicamente próximas. Tá? E essa noção de, olha só, eu vou encerrar, nossa, você me deu um bom gancho. Muito obrigado. O que eu acabei de fazer aqui, eu queria dar um nome, porque esse nome vai ser altamente relevante. Eu dividi a primeira metade de cima e metade de baixo, ficou muito óbvio, né? Tipo, metade de cima e metade de baixo. O que eu estou fazendo? Eu estou, de alguma forma, dizendo que essas duas linhas são vizinhas umas das outras. Elas são parecidas a ponto de merecerem morar próximas da outra. Como se fosse no mesmo prédio, 2 apartamentos. E essas duas linhas são vizinhas. Uma da outra. Vizinhanças lógicas, tudo bem? Por quê? Porque quando eu olho elas duas juntas, ela me dá uma informação relevante. Isso é o que eu estou chamando de vizinhança lógica. Eu pego duas coisas, e aí eu olho elas juntas, quando eu olho elas juntas, elas me dão uma informação relevante. Toda hora que isso acontecer, eu vou chamar isso de vizinhança lógica. Tá? Só que o que eu quero também? A de baixo mostra para mim que, presta atenção, essas duas linhas são vizinhas também uma da outra. Por quê? Quando eu olho essas duas juntas me dão uma informação relevante. É a parte de baixo ali. E essas duas também são vizinhas umas das outras. Pode crer? Segura só um segundinho aqui, porque eu já vou adiantar uma coisa, vou me adiantar um pouquinho, mas eu quero aproveitar esse gancho, que vocês estão quentes. Como é teu nome, filho? Alan. Presta muita atenção agora no que eu vou fazer. Isso aqui é a linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, certo?
Vizinhos são coisas que estão do lado do outro, né? Se eu representar uma linha com uma caixinha, nada me impede de fazer, vou representar essa linha nessa caixinha. Tá? A caixinha que corresponde à linha 0. Presta atenção. A caixinha que corresponde à linha 0. Pelo que eu estou falando aqui agora, ela tem que ser vizinho da linha 1, certo? Por conta desse relacionamento aqui, ó. Então, a caixinha da linha 1 tem que morar do lado dela, né? Tem que ser vizinho. Vizinho é o que está parede com parede. Só que a linha 0 também tem que ser vizinho da linha 3, por conta desse relacionamento. Você concorda? Concorda? Você concorda comigo que faria sentido eu desenhar ela bem aqui? Pode ser aqui, né? Se eu desenhar ela aqui, eu estou dizendo, o 3 é vizinho do 0, o 1 é vizinho do 0, mas eu também estou falando que o 3 não é vizinho do 1, porque não está do lado do 1. Aí a pergunta, tem alguma caixinha conectando o 3 com o 1 aqui? Ó? Não tem. Então, por enquanto, parece que está encaixando com isso que eu fiz aqui agora com vocês. Certo? Aí faltou uma ainda, que tem a linha 2. Olha o pulo do gato. A linha 2 é vizinho do 3, por conta desse relacionamento. Mas a linha 2 também é vizinho do 1, simultaneamente, por conta desse outro relacionamento. Então ela tem que morar aqui, certo? Do lado do 1 e do lado do 3, a linha 2. Você concorda comigo que se eu... Você pode estar pensando, porra, professor, para que você está fazendo isso? Tá? Mas se eu fizer isso, você concorda comigo que eu estou visualmente representando esses dois relacionamentos que eu acabei de ler a tabela com você? Você concorda que eu estou representando o que é o vizinho de um e tal, não sei o quê? E aí eu estou pegando esses relacionamentos todos aqui que a gente fez. E repare, esses relacionamentos são importantes porque eles me dão 8 relações, 8 equações. Ó. Tá? De alguma forma, esse mapinha, que agora virou um mapa, né? É bidimensional, é mais um mapa do que uma tabela. Esse mapa traz em si a semente desses relacionamentos que geram essas conclusões aqui. Eu vou dar um nome para isso aqui. Vocês vão odiar essa porra. Vocês vão odiar esse negócio. É porque esse mapa vai ficar grande. E olha como eu construí o mapa. Coisas vizinhas tem que estar um do lado da outra. Coisas não vizinhas tem que estar... Não tem que estar um do lado, tem que estar não um do lado do outro. Essa é a lógica da coisa. Quando só tem 4, vocês viram que eu montei ele aqui. Foi meio fácil. Quando tiver 8, vai ser um pouco mais complicado. Mas ainda vai ser... Você vai olhar e falar, não, tá bom. Eu vou te convencer rapidinho que é... Quando tiver 8. Quando tiver 16, que vai ser o caso mais comum que a gente vai tratar, já vai ficar mais chato ainda. Mas você ainda vai aceitar. Quando tiver 32 linhas, aí vai virar um bagulho louco. Por quê? Porque com 32 linhas, se eu tentar representar uma tabela de 32 linhas desse jeito, eu não consigo fazer no plano. Tem inclusive uma prova matemática que não cabe no plano. Aí eu vou precisar de 2 planos. Assim, uma coisa em cima da outra. Aí virou bagulho 3D. Tá? Aí piora. Isso para 32 linhas. Para 64 linhas, eu preciso de um novo plano para botar cópias dessa coisa que já é tridimensional. Aí eu preciso de um outro plano. Aí o bagulho virou 4D. Por isso que eu estou falando, você vai odiar isso aqui. Mas eu não vou exagerar na complexidade com vocês, tá? Mas eu vou dar um nome para terminar. Eu vou chamar isso aqui de mapa de Carnot. Carnot. Mais usualmente eu vou chamar só de K-Map. Beleza? Mas avançando um pouquinho assim, a gente conseguiria representar um 64? Um quê? Um mapa de 64? Sim, todos eles têm uma certa representação num certo espaço n-dimensional. Que tem a ver com a quantidade... A quantidade de linhas tem a ver com a quantidade de bits que tem aqui, né? Então tem uma certa relação, aí volta lá o outro colega queria mexer fazer o sistema de equações, álgebra linear, aqueles vetores, não sei o quê. Tem relação com tudo isso, mas eu não vou para esse caminho porque isso aí não é do meu interesse.
Beleza, gente? Bom descanso para vocês. Bom final de semana.